Vou dar uma informação do Inter, posso dar? Pode, claro, por favor. Tem um jogador do Inter que chegou relativamente barato aqui nessa temporada. E ontem eu estava conversando, eu queria saber se o Grêmio tinha algum jogador jovem. Liguei para 2 empresários e disse o seguinte: o que existe de negociação, como é que o mercado internacional está vendo jogadores do Grêmio assim, jovens. Me disseram que tem pouco olhar para Ronald, para Gustavo. Tem olhar, mas sim, 3 milhões. Não, o Grêmio não vai conseguir um grande negócio nesse momento com esses jogadores. E me disseram, o jogador mais valorizado do Rio Grande do Sul hoje é o Wesley. E se fala entre 12 e 15 de euros. O Inter recusou. Eu até abordei esse jogador na minha coluna de hoje ou de ontem? De hoje. Porque ele disputa a artilharia do campeonato, né? O gol que ele fez lá contra o Flamengo, ele está disputando a artilharia do campeonato. Só para deixar claro, ele não é uma proposta, tá? Não, mas eu quero falar isso. Análise do mercado, mas eu quero te dar uma informação. Só por favor, o Inter recusou, recebeu a proposta, não é isso? O Inter recusou uma oferta acho que do Besiktas, se eu não me engano, do Besiktas. Recusou uma oferta do Besiktas de 44 milhões de reais. Mas como ele tem 50% apenas do Wesley, ele entendeu, olha, não é um lucro razoável por um jogador que está fazendo tudo que ele está fazendo. Ele tem 25 anos. Quanto é o 44? Quanto dá em milhões de reais? Por 6? Dá melhor 6 milhões, não arriscar ao vivo. 6 milhões e alguma coisinha. 7 milhões. Mas aí o Inter entendeu. 44 dividido por 6 dá 7,30. Tá, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que isso já existe. Ele de fato é um jogador mais valorizado, ele não é tão jovem assim. Mas o Besiktas é um mercado paralelo, assim, não é um mercado, secundário. Mas com ponte pro mercado principal. Não, porque joga a Liga dos Campeões. Não, mas é que eu digo que pode vir proposta, talvez não venha proposta. É que nem veio pro Johnny do Betis, sabe? Não é a proposta de um super time, mas tu tem outros mercados. É difícil. Não precisa vender só para o Barcelona e o Real Madrid. A nossa moeda hoje, a nossa condição econômica de América do Sul e Brasil, europeu e engenheirado, vem pra cá pra rapinar. Mas quem faz proposta tipo assim, toma esse dinheiro aí, ô mortifome. Mas quem vai e aí você decide se aceita ou não aceita. Mas fala mortifome e olha pra mim. Quem vai pagar? Quem vai pagar, vamos lá, 15 milhões de euros por um jogador? 18 milhões de euros, vai pagar por um cara de 17, 18 anos. Eles já não buscam mais com 24. Com 24, o mercado dele vai ser esse daí, da Turquia. Isso aí. Vai ser um mercado um clube de Portugal. Porque com 24 tu não consegue fazer a revenda lá dentro. Dificilmente. A não ser que ele se transforme num fenômeno nesse meio do caminho. Então o mercado dele é esse. Eu vou dizer o mercado da música. Dia 11 eu estarei em Mariana Pimentel. 20 milhões de euros. Caravana cultural. Olha, sabe lá o que é isso? Caravana cultural. Eu e o Baitaca, tá? E dia 11 em Taquari, no Natal Açoriano, que é na beira do lago, é um troço espetacular. Vou estar lá. Vai lá, te lembro. Romantismo puro. Puro. Dá uma palhinha pra nós. Não. Dá uma palhinha. Não, só não. Sem cachê, não. Dentro dessa linha, Pedro, de negociações que o Léo fala, por exemplo, o Vitão tá com 24 anos. E o Vitão é um dos primeiros nessa fila a deixar o Inter. É por uma necessidade, o Inter tem que vender. Né? Tem Bruno Gomes também valorizado, tem o Vitão mas eu vou agora. dizer uma coisa, se o Inter vendeu o Vitão, que parece que é irreversível a questão, mas a qualidade do Internacional vai cair muito. Eu vou te explicar por quê. Primeiro porque o Vitão, para mim, hoje é o melhor zagueiro do Brasil, do que eu tô vendo aí, né, tá? E num segundo momento eu não vejo reposição de qualidade. Eu não tô vendo grandes zagueiros, eu digo contratáveis, tá? Claro. Porque os 2 zagueiros que vão jogar amanhã, se o Vitão não jogar hoje... Não são do mesmo tamanho do Vitão. Muito menores, muito. Vamos lá, se o Inter vende o Vitão. O Vitão não joga olha, hoje. É o cenário que eu desenhei ontem da reposição e que faz com que o Inter deixe de ser, naquele debate, Maurício, candidato. Tu poderia buscar o Fabrício Bruno, por exemplo, que foi da seleção recentemente e hoje é reserva do Flamengo. Custa 10 milhões de euros. Não tem, tu não consegue contratar teria que achar Bruno. um outro Vitão. Só que assim, a margem de erro para esse tipo de negócio é maior. O Vitão é um exemplo, não veio barato, ele veio por uma questão da guerra, mas o Inter, a condição financeira do Inter exige que tu acerte de novo num outro Vitão. Se tu perde o Wesley, é um baratinho. Se tu perde o Wesley, para mim, o César tem razão, e os empresários com os quais ele falou também. Este é o jogador que o Inter não pode perder para começar o ano. Se ele perder o Wesley, ele não... se for muito dinheiro... Eu sei. Vaguinha, 12 milhões de euros... Não tem o jogador, né? Não pode no sentido técnico, entendeu? Principalmente. É que se ele perde esse jogador e perde o Vitão... Esquece o time que nesse momento chegou a ter 16 vitórias, que enfrenta o Botafogo. Aí é outra vida. Concordo. O Roger não é mágico. O Léo lembra. Não é mágico. O Léo lembra
que tem um lado que é dose, né, Maurício? Esse é o jogador brasileiro ainda. Esse é um jogador brasileiro. É brasileiro no sentido de... Baixa o valor, né? Ganha em reais. Aí tu tem uma oportunidade de jogar no Besiktas, qualquer clube desses. Aí tu tem a oportunidade de ganhar 6 vezes o que tu Você vai jogar a Liga dos Campeões, a ponte do mercado turco é real, porque você joga contra o Milan, contra o City, contra o chamado Raio que o parta. Mas a questão principal me parece, e de novo, o Ronaldinho de 2001 no Grêmio. Menos você perder e mais como você repõe a perda. Porque perder Ronaldinho é o que você pensaria como a coisa mais grave que acontecesse no seu elenco. O Grêmio perdeu. E de grátis. Perdeu sem entrar dinheiro. O Internacional, para perder jogadores, vai entrar algum, que pode não ser o ideal, mas entrará. E aí, reforçando o argumento do quanto é difícil, Diogo, se perde o Vitão, inclusive pelo interesse dele, o Inter teria que encontrar de novo o Índio, do jeito que o Índio veio pra cá, ou o Jeromel do Grêmio, ou o Kahneman do Grêmio. Olha o nível de dificuldade. Porque a gente lembra dos acertos, né? Em Fabiano Heller, assim, quando veio pro Internacional. Isso, a gente lembra dos acertos, né? Mas quantas vezes se foi fazer esse movimento e deu errado, porque é assim mesmo, não vai acertar todas as vezes. Maurício, né? tem todas as dificuldades, tem duas dificuldades essenciais. A primeira, dinheiro. E a segunda é achar o jogador que tem a qualidade. Que só você viu ou você viu antes dos outros. É duro, é difícil. Mas é que claro assim, o Índio era 20 anos atrás. Nesse período, Maurício, de 2 décadas, o futebol pegou uma aceleração e tamanha que tu já não consegue mais descobrir tão facilmente esses jogadores. Não, é dificílimo. É dificílimo. Cada vez mais difícil. E o que acontece? Cada vez mais raro. A gente estava falando do... O caso do Marlon Freitas, César, nós estamos enaltecendo aqui porque é raro. Não, vou te contar, tu vai ali em Caxias do Sul, no Juventude. O Juventude apresentou 3 ou 4 zagueiros que eu achei todos ótimos. Eu não sei se eu estou enganado, mas... aquele eu achei espetacular. Rodrigo San, Zé Marcos, o Danilo Bosa, que é muito bom com a bola, mas ainda acredita que já tem uma condição técnica que faz ele arriscar demasiadamente perto da área. Daqui a pouco ele pode jogador. ter. Nesse momento ele não tem, mas ele é muito bom jogador. Que quase veio pro Grêmio. O zagueiro Santos até os 20. Esse do Palmeiras, né? Trabalhava mas na obra. É que a realidade hoje, por que tá mais difícil de fazer isso? Porque esse jogador pega aí, a gente tem exemplos no Inter, tem exemplos no Grêmio também. Jogador com 18, 19 anos, ele já não renova contigo porque ele quer jogar no mercado secundário da Europa lá, Braga B, tu já não consegue. Tu já não consegue. Cauã Kelvin saiu do Grêmio e o José Guilherme tá indo no mesmo caminho. Pelo mesmo empresário, inclusive. Então, tu vai pegando, é mais difícil. Por outro lado, quando um time encaixa, o Inter encaixou. Esse time do Inter é bom. Os titulares do Inter, falta A, B, C. Mas esse time do Inter é bom. Tá mostrando isso. Esse time do Inter é o tipo do momento que é nessa hora que tu pode fazer o esforço. Nós temos que segurar mais um ano para tentar ganhar. Se tu não segura, tu quebra uma pecinha, tu não sabe se tu repõe igual. Claro, a reposição é de risco. Não sabe. Eu coloquei o Vamos Vitão. Acordar o Vaguinha no programa, Pedro. Eu coloquei a ausência do Vitão e o Joe colocou a ausência possível, né? E tomara que não aconteça. E que o Inter arruma o dinheiro com debenture e não com venda de jogador. Não vai arrumar. Não vai. Debenture. Bom, arruma dinheiro de qualquer jeito, vende alguma coisa. Vende título patrimonial, faz o que bem entende. Aliás, na segunda-feira... Aí tu já perde muito. Tu não tem reposição de qualidade e de preço que tu pode pagar. Na segunda-feira vai ser votado. Dia 16. Dia 16 ficou. Passou pro dia 16 a reunião para as debêntures. Segunda? Na outra segunda. Exatamente. Era para ser dia 9, então foi dia 16. O parecer já inicial do Conselho Fiscal, Pedro, é de não aprovação do modelo. E o que preocupa? Preocupa o estádio Beira-Rio estar colocado como garantia. É evidente. Isso aí já nasce morta a ideia. O Beira-Rio de garantia nasce morta. Mas, Maurício, isso é uma garantia que não existe. É uma segunda, mas essa não coloca. Então não coloca, porque se eu sou conselheiro de Grêmio... É ruim pro cara que botou dinheiro nessa garantia. Tá, aí o Inter não pagou. Eu vou ficar com o Beira-Rio. Mas é ruim pro seu Colorado conselheiro que tem voz, que a sua diretoria cogite que a garantia para o dinheiro novo é a sua casa. Por mais que isso seja inútil, que o cara não queira a sua casa, deixa a minha casa em paz. Então me indica uma garantia. Porque senão, eu sei qual é que não é o estádio. O resto tudo você vai comer. O que me contaram é que é uma segunda garantia. Maurício ia ser o cara que ia mais comprar dentro uma vez no início do ano eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos e ele falou sobre esse projeto, não tinha ainda o nome definido. Não estava formatado ainda.
e ele me disse que uma parte do quadro social, da receita de quadro social, iria como garantia desse processo. Agora, do estádio Beira-Rio, eu nunca tinha ouvido falar até semana passada. O conselheiro falou comigo que estaria o estádio Beira-Rio como garantia também. O que me contaram é o seguinte, quadro social, bilheteria e algo de publicidade. Foi esse o termo que usaram. Algo de publicidade. Aí estamos dentro. E como uma garantia secundária, teve um conselheiro que me disse, não é nem secundária, seria a terceira garantia, o Beira-Rio. Então não sei. O São Paulo, quando fez lá o seu projeto, que é um FIDEC, fundo de investimento, o cara me explicou que Alguém sabe qual é o valor estimado do estádio Beira-Rio, do complexo? Não sei. Gente, mas é que não. Mas é que assim, só para terminar, Diogo, o São Paulo, por exemplo, e isso o Inter não aceitou colocar, o São Paulo colocou como garantia direitos de transmissão. E aí o que me disseram, não vamos colocar direito de transmissão porque é a nossa principal receita. Se der algum problema, não conseguir devolver o dinheiro, é quase a casa. Aí a gente vai perder a nossa principal fonte de receita. Mas sabe que, embora pareça uma maluquice, assim, não é absurdo, assim, é uma prática até corriqueira, pelo menos sempre foi corriqueira colocar o estádio como uma garantia, porque o que o cara vai fazer? Vai pegar o estádio, entregar lá para o cara, vai vender o estádio e fazer outra coisa, com toda a torcida contra. Eu lembro assim que na época do Grêmio, muitos negócios feitos pelo Fábio Koff, um dos maiores dirigentes da história do Grêmio, tinha lá o Olímpico como garantia, sabendo que não vai perder o Olímpico, né? Não tem essa possibilidade. Mas enfim, se tu pode colocar outros ativos, tanto melhor. Eu acho que isso vale mais até, inclusive, para o investidor. Porque se tu tem bilheteria e quadro mensal, o cara sabe que ele vai receber dinheiro. Agora, se tem o estádio ali como garantia, primeiro tu tem que vender o estádio, achar comprador, quem é que vai comprar, tu não tem o dinheiro para entregar, para receber, acima entendeu? De tudo, a ideia ela é infeliz porque ela soa mal ao ouvido de quem torce. Como você mesmo disse algumas vezes aqui, nós temos como cultura esportiva o patrimonialismo. Sem dúvida. Grêmio Internacional foram crescendo a partir do tamanho do estádio, da grandeza do estádio. Então, não soa bem como possibilidade de aprovar um projeto novo e criativo que a garantia seja a sua casa. Perfeito. Mas não é alguém da oposição, que eu não vou dizer o nome, tá? Por razões óbvias, diz assim, o Beira-Rio será dado como alienação fiduciária. Não melhora nada. Eu não sei o que é isso. Aí ele manda dizer o seguinte, o credor, ou seja, o investidor, passa a ser proprietário do Beira-Rio. E, segundo ele, nunca foi feito isso. Então, aqui isso é importante como informação. O cara fica dono do Beira-Rio. E eu quero acreditar na sua fonte, o bem fica alienado. Porque isso faz sentido. O bem fica alienado. Isso aqui nem meu carro, deu 69 prestações. Tu pegou o empréstimo. Olha, o termo correto, completo, tá, Pedro? O termo completo. Doutor Lisboa sabe. E aqui, não, mas é interessante, porque aqui fala em complexo Beira-Rio. Então, daqui a pouco a gente pode investigar melhor, mas é alienação fiduciária sobre o complexo Beira-Rio. Beira-Rio é gigantinho e parque gigante. E então tem mais do que o Beira-Rio. Beira-Rio, gigantinho, parque gigante. Nessa condição de botar patrimônio como perspectiva de alguma forma de garantia, a ideia nasce morta. Ela não avança. A minha questão, assim, claro, a tentativa de geração de receitas para quem não é SAF é sempre válido, né? Tu tentar buscar dinheiro, pelo menos a juro mais baixo. Mas a gente não pode deixar de lembrar que é um dinheiro que vai ser tomado emprestado. Ele terá de ser pago depois. Exato. Né? Não sujeito a contextos econômicos que nós não dominamos. Nós, sociedade brasileira, sociedade planetária, tem 2 guerras em andamento no planeta. É uma ginástica financeira que o Inter está tentando fazer, porque tem que gerar novas receitas, mas não é assim um dinheiro maravilhoso que chega rapidamente, não sei quantos milhões e sai. Não é assim. Isso não é empréstimo. Isso não é receita. Mas tem uma notícia espetacular. O Atlético construiu o estádio assim. Ele colocou certificados de imobiliários no mercado com juros mais altos para ser mais atrativo, e aí arrecadou o dinheiro, só que agora tem que pagar. Eu tenho uma notícia sensacional. Tempo de Natal, de Ano Novo, notícia sensacional. Churrascada na frente, pão Santa Massa, aquela coisa toda. O Christian Scherer manda me dizer o seguinte, que passou lá no Zafari e está exposta claramente
ou estão expostos claramente os produtos da Borussia. O melhor salsichão do Rio Grande. E tinha dado uma bronquite, assim, comercial, né? Que acontece. Mas mas peraí. Zafari e Borussia tem que estar junto. Reataram relações. É mais ou menos eu com esse Wagner Martins. De vez em quando eu não quero olhar pra cara dele. O problema é que esse teu de vez em quando são 29 dias por mês. E o Wagner Martins é de Osório também. É de Osório. Lá, tu ia lá na Borussia, lá, trabalhasse lá? Eu conheço toda a família lá. Um abraço pro Toio, pra Regina. Enfim, toda a família lá, conheço todos eles. O Borussia voltou pro Zafari, rapaz. De onde nunca deveria ter saído, rapaz. Porque produtos de qualidade, com supermercado de qualidade, é a Borussia no Zafari, tá? O Dodô, o restaurante Dodô ele é irmão, sim, o Claudinho, toda a rapaziada. O Claudinho sempre tá audiência. O Claudinho não fica muito na nossa audiência porque ele tá servindo lá, cafezininho pra quem vai. Ele quer o mapa de calor do Claudinho, é impressionante. De vocês ou os nossos? Quem? A família. É dividido. O Claudinho, eu sei que é. Não, Colorado. Tudo colorado. Tem uma mistura. Tem uma mistura? Tem. Agora é espetacular. Sabe que curiosidade isso, né? Curiosidade, né, Léo? Rio Grande do Sul tem uma mistura entre gremistas e colorados, só que o cara não tinha me dado conta disso, é verdade. Acontece isso, né, Jesus? Acontece. Ainda bem, né? Ainda bem. Um abraço lá pro pessoal de Morretes, lá tem um grande amigo lá. Mas é meio a meio, o presidente. Hein, César, é 50-50, não? Eu confesso pra vocês que eu acho que é muito legal essa discussão. Eu acho muito legal, porque muita gente me critica por isso. Eu acho que é geracional. A minha geração, eu nasci em 69, Pedro. Era difícil montar um time do Grêmio. No meu time de bairro era difícil montar o time do Grêmio. A minha geração, os meus amigos de infância eram muito mais colorados que gremistas. Por um motivo muito simples. O Inter mais ganhou na década de 70 do que o Grêmio. Pega a geração do meu filho, ele não sabe o que é flauta. Ele diz, meus colegas eram todos gremistas. Então é geracional. Então eu não entro muito nessa, sabe? Eu sempre entro muito. Tem momentos que é mais gremista? Sim. Tem momentos que é mais colorado? Sim. Talvez a pesquisa em determinada ação, em cidades, por exemplo, que os crescimentos se dão por extremos, né? Você vai lembrar que Inter e Grêmio crescem no seu argumento à medida em que vão vencendo, e quem começa a torcer quer se identificar com o vencedor. A torcida do Corinthians nos anos 70, quando fica, se não me engano, 14 anos ou 21 anos sem título algum, 22 anos sem título nenhum, ela cresce porque aquilo vai virando um ardor religioso. Você persegue um objetivo e a derrota ou insucesso vai fazendo aquilo crescer extraordinariamente. A torcida do Botafogo, por exemplo, é uma torcida característica por isso, né? E ela é mais engajada nesse momento, né? Só que ela perdeu quanto em relação ao Flamengo? Muito. Doutor, rapidamente. E agora pode igualar o ponto do Flamengo, que é ser campeão da Libertadores e do Brasil ao mesmo tempo. Mas para trazer essa questão financeira, o Jason me mostra um gráfico aqui que ele receba depois, tu me passa, Jason. A dívida do Inter de 16 para cá, ela dobrou. Ela era de 287, hoje ela está em... 352 e ela está em 694. Quase 700 milhões. 350... Dobrou, exatamente. A receita também dobrou. E tu vê que mesmo a receita crescendo, é aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, tu não consegue meios de combater a dívida, porque o juro é muito alto. Não é só o juro. Tu vai pegar a folha de pagamento, a folha de pagamento do Inter aí, e a folha do Inter hoje, tu vai ver, o que inflacionou é que o futebol inflacionou. O que me incomoda é que o futebol inflacionou com as mesmas figuras. Tu acha que o Renato merecia entrou aumento? Mais dinheiro no mercado. Exatamente, só isso. Tu acha que o Renato merecia aumento em 17? Mas em 17, quando ganhou a Libertadores. Mas é uma questão de mercado. Se tu tem mais dinheiro para contratar, a TV vai aumentar o valor. Acho, né? Não, mas assim, a TV vai aumentar o valor. Sim. Né? Então os salários aumentaram mais. Os salários vão aumentar também, porque o empresário estão com mais dinheiro, eu quero pro meu jogador um pouco mais desse bolo aí. Os salários aumentaram mais do que as receitas. Esta é a dificuldade. Mas é que a gestão... Tu tem centroavante do Internacional, sabe quanto é que custa? Mas não compensou. Custa 6 milhões, os 3 centroavantes do Internacional, se tu considerar salários, mais leis sociais, mais 13º, eu calculo mais ou menos 6 milhões. Os centroavantes. Mas se tu não botar essa grana... tu vai jogar com o alemão, que ele jogou em 2022. É que tu não tá discutindo mérito, é isso? A minha discussão é essa. Tu não tá discutindo mérito.
eu não vejo problema nenhum de tu aumentar a tua despesa se tu melhorou o teu rendimento. Por exemplo, o Renato ganha a Libertadores de 17 e se ele aumentou 30%, 40%, 50% do salário, é lógico e justo. O que acontece é que de 19 para cá ele aumentou o dobro. Por que ele aumentou o dobro? Porque o Grêmio fatura mais, não porque ele melhorou. Essa é a minha... E peguei o Renato como exemplo apenas. Entendi o que tu disse. É o mercado. Entendeu? O mercado... Pegar um treinador campeão da Libertadores. Mas nós não pegar o nome. Um treinador campeão da Libertadores. Ele, quando ganha, ele merece aumento. Aí ele fica 5 anos sem ganhar e ele aumenta todo ano. Mas por quê? Mas aí o Grêmio traz ele, senta pra renovar com ele e ele pede e o Grêmio paga. Eu sei, Léo. Entendeu? Mas sabe por que o Grêmio paga? Não porque existe uma estrutura que deve... Porque existe mais dinheiro. É só isso. Salvou o Grêmio da Série B. Mas nesse caso específico que tu citou, o Grêmio poderia, sim, abrir mão do Renato e trazer um outro profissional pagando bem menos. Nesse caso, jogadores talvez não aí. Pra manter fulano, Beltrano, não é o assim. Grêmio tá pagando 1,5 milhão pro Renato porque terminou o ano quase batendo no título, vice-campeão ali, chegou nas últimas rodadas com a chance e entendeu que o trabalho do Renato tinha sido bom e por isso ele se valorizou no mercado e agora renovou mais alto. Agora parece que estão achando que é bom também porque ele salvou o Grêmio do rebaixamento. Mas agora não tem como dar aumento para ele. Mas nesse quadro que você descreve do Inter, Léo, só para fazer uma vírgula bem importante aqui. Fora as condições econômicas, o aumento de receita de TV e tal, de 16 para cá, que é o seu número, o Internacional passa por um achaque da direção da época, que virou caso de polícia e que tem gente condenada. O Internacional passa por um prejuízo em que pessoas iam para o banco tomar dinheiro vivo e saíam de sacola com o dinheiro do Beira-Rio. Então, dentro da sua dívida, isso é pouco há um perto prejuízo extraordinário de um clube que quase foi à falência porque foi achacado. Se estima 13 milhões de reais. Qual é o mérito do 13 milhões de reais não é nada, cara. Nesse cenário, não. 13 milhões de reais são dados. Nesse cenário. Nesse cenário aí. Tá dando bem a fase lá. Escuta, peraí um pouquinho. O Internacional... Eu tô pensando... Você tá indo pro número puro, Pedro. O Inter vai pra segunda divisão. No que o Inter fatura, no que o Inter deve, no que o Inter... Foi um prejuízo. Mas 16 não são 13 milhões. Não, é uma folha, 16, Léo, 13 milhões de reais o prejuízo nominal. Nominal, tá? O que houve em 16? O Inter cai pela primeira vez na sua história. Todo o restante dele como marca rebaixa junto. Então, quando você vai fazer o quanto é de prejuízo, o quanto aumentou uma dívida, você vai chegar que a sua marca diminuiu, na Série B, a sua ascendência como marca diminuiu. Pois é. A gestão ruim, mas... O mérito do projeto rapidinho, Pedro, o mérito do projeto das debêntures, eu tenho receio assim, porque, enfim, não sou um cara da área financeira, sempre tenho medo desses movimentos. Tu nem tem como é que vai ser um presidente, por cima, tu tem 13 milhões em alface lá, porque tu achou pouco a grana, não sei quantos milhões. Perto dos 700 milhões que o Inter deve, é verdade. É um movimento de tu tentar equilibrar essa conta gerando receita, aumentando receita, em vez de cortar despesa. É uma tentativa, entendeu? Pelo menos não tá assim, agora eu vou vender jogadores, não vou contratar ninguém, o time fica ruim, corta a despesa, mantém a receita e não tem dívida. Bom, aí tu não resolve o futebol. Isso foi feito pelo Inter 2000, né? Que vendeu jogadores, contratou treinador barato, etc. Pagou algumas contas, não todas, e não ganhou absolutamente nada. Sequer foi a final do campeonato. Mas o Inter 2000 lá, e 2000 e 2001, que era Interação Inter 2000, eles tiveram um grande mérito histórico no Inter. Eles quebraram com o modelo de gestão e de política do clube. Eles trouxeram um respiro novo com uma nova geração de dirigentes que rompeu com métodos e costumes, enfim, e processos do clube na época. Eles mudaram muito. O Inter era um clube e a modernização que teve, e por isso o nome do movimento era Inter 2000, com todas as dificuldades. Não ganhou, não teve resultado esportivo, é verdade, mas construiu uma base muito sólida e principalmente mudou a mentalidade do clube. Isso é importante. O clube que está devendo 700 milhões, tu acha que eles trocaram a mentalidade? Lá em 2000? Sim. O que estava antes? Vamos lá. Pedro, fala, meu. Então, para fechar o time para hoje, Rocher, Bruno Gomes, Rorrel, Vitão, Bernabé, Fernando, Rômulo, Thiago Maia foi liberado, só volta no ano que vem, assuntos de ordem familiar, Alan Patrick, Tabata, Wesley e Rafael Borré, 9h30, bola rola no Muito bem.